Ó, esse ponto aqui, turma, esse ponto aqui é fundamental, tá? Fundamental. Primeiro, o que é o trespasse? Se alguém te pergunta, lógico que você tem que saber que o trespasse é simplesmente um contrato que serve à alienação do estabelecimento empresarial, tá? Serve para outra coisa o trespasse, além da alienação? Agora que eu lembrei aqui, que eu vou já acrescentar para vocês. Não. Usufruto e arrendamento, muito bem. Vou até acrescentar porque eu havia até esquecido, ó. A alienação do estabelecimento empresarial trespasse, né? Eu vou aumentar aqui, eu vou colocar aqui. Serve também para usufruto e para arrendamento. Tá? Usufruto e arrendamento. Trespasse serve também para isso. Tem. Aí eu venho com a eficácia desse contrato. Importante saber. Eu venho com a cláusula de concorrência ou de não concorrência, melhor dizendo. Eu venho com a subrrogação dos contratos. E aqui tem também, sabe o quê? A sucessão de responsabilidade. Tudo isso que eu estou colocando para vocês está entre os artigos 1144, ou seja, 1144 a 1148. O que é mais importante sobre o estabelecimento comercial são esses 5 artigos. 1144 a 1148, tá? Primeiro aspecto aqui relacionado à eficácia. Quais são as condições de eficácia do trespasse? Condições de eficácia do trespasse. Averbação no RP, vou colocar assim, AV no RP. E publicação no diário, não é isso? Que está aí? RP, Registro Público de Empresas Mercantis. Não. 1144. Está muito claro aqui, ó. O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros, depois de averbado a margem do inscrição no RP, Registro Público de Empresas Mercantis, e publicação na imprensa oficial. RP é Registro Público de Empresas Mercantis, tá? Registro Público de Empresas Mercantis, RP. Para não ter que escrever tudo, escrevam RP. Porque senão vocês vão gastar uma PEN só nesse nome. Gostaram ainda, trocadilho? Então, condição de eficácia é isso aqui. A sucessão de responsabilidade está no nosso artigo... E a notificação dos credores? Notificação dos credores? Está na eficácia também ou não? Aquele negócio da eficácia da alienação. Não está aqui, não. Oxe, no 1145. 1145. Notificar os credores se tiver crédito. Ah, não, mas aqui é outra coisa. Consentimento, no consentimento. Aqui é outra coisa. Eu vou falar desse artigo separado, mas aqui é outra coisa. Aqui é uma venda em situação de insolvência. Tá? Sim, é porque é a falimentar. A sucessão de responsabilidade está no 1146. Tá? 1146. O que acontece aqui na sucessão de responsabilidade? Imaginem que eu venda um estabelecimento empresarial aqui do Temas. Eu, enquanto vendedor,
continuo responsável pelas dívidas do Temas ou desse estabelecimento empresarial ou não? A pergunta é essa. E o 1146 responde. 1146 responde. Vou ler para vocês aqui. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, né? Desde que regularmente contabilizados. Aí vamos aqui, ó. Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, aí ele biparte, a partir da publicação em relação aos créditos vencidos ou a partir do vencimento em relação aos demais créditos. Então vamos lá. O que diz o 1146? Deixa eu colocar isso aqui melhor aqui, que está muito bagunçado. Ó, presta atenção nisso aqui, que são regrinhas chatas, viu? Agora complicou um pouco mais. Lá, né? Não, mas aqui eu acho que cabe. Aí depois eu apago lá. Sucessão de responsabilidade. Primeira regra, o adquirente responde por débitos ou dívidas anteriores. Qual a condição? Não, contabilizadas. Desde que contabilizadas. 1 ano é o alienante. A segunda regra é sobre o alienante. Então, o alienante continua obrigado pelo prazo de 1 ano. Aí esse prazo de 1 ano, ele tem 2 termos ACO, né? Eu venho e coloco assim: dívidas vencidas, dívidas vincendas ou não vencidas. Mesma coisa, tá? Dívidas vencidas, o termo ACO é alienação. E dívidas vincendas ou não vencidas, o termo ACO ou o termo inicial é o vencimento. Tá? Essa regra do 1146 cai demais e é chatinha de vocês aprenderem. Então aprendam assim, ó. Você tem 2 responsabilidades nessa sucessão, ou venda, ou usufruto ou arrendamento de estabelecimento empresarial. Tá? Para o adquirente, qual que é a regra? Ele responde pelas dívidas anteriores, desde que devidamente contabilizadas. A única condição legal é essa: contabilização regular da dívida anterior. Para o alienante, a regra é outra. Para o alienante, o código diz, ele continua obrigado pelo prazo de 1 ano em relação às dívidas do estabelecimento. A distinção é em relação ao termo ACO, porque eu posso ter dívida vencida e dívida vincenda. Se ela for vencida, esse 1 ano conta a partir da alienação. Se ela for vincenda, ou seja, não vencida, conta a partir do vencimento. Tá? Então, isso é o que diz o 1146. Importantíssimo esse 1146, tá? Oi. Exatamente. Exatamente. Se fosse no direito público, seriam os restos a pagar, né? É o que vai ainda ser objeto de pagamento no exercício seguinte. É verdade. É verdade. É uma boa observação. No plano fático, há aí quase que uma insegurança, né? Ou
quando você vai vender, você tem que ficar muito ciente de que aquelas dívidas que tu contraiu, pode ser que você fique obrigado a ir por longo período de tempo se ela for vencenda. Sobretudo se ela for parcelada. É uma boa observação. Alguém falou alguma coisa? A observação dela, que na verdade ela raciocinou no plano fático e disse assim: professor, como o termo ACO das dívidas vincendas é o vencimento, pode ser que o alienante fique obrigado durante muito tempo. Tá? E pode ficar mesmo. Sobretudo se a dívida for parcelada, sei lá, em 10 anos. Então, cada parcelinha tem um vencimento. Então, ele vai ficar obrigado durante todo esse período, porque a dívida é vencenda. Na verdade pelo prazo de 1 ano. Não, mas na verdade, Luan, esse 1 ano conta a partir do vencimento. De cada parcela, exatamente. Cada parcela vai ter o seu vencimento. Entendeu? Então vai ficar obrigado aí por um bocado de tempo, se a dívida for elástica, né? Isso só na alienação do estabelecimento empresarial. Alienação, arrendamento ou usufruto. São 3 coisas. Tá? Aí nós temos no 1147 uma regra também polêmica. Não precisa estar contabilizado para o adquirente responder. Na verdade, foi boa a tua observação, porque aqui é Código Tributário Nacional, viu? Tem uma regra específica. É o meu? Não. Tem uma regra específica, tá, de dívidas tributárias no CTN. Vocês sabem. E qual que é a regra? Qual que é a regra lá? Quem que lembra? Exatamente. A regra motriz lá é se o alienante está continuando a empresa ou não está continuando a empresa. Tá? Ele só responde por dívida tributária se ele continuar a empresa nos próximos 6 meses. 6 meses. Será que é bom colocar isso no quadro? Acho que é, né? Confunde? Vocês vão confundir? Mas assim, é importante, porque está relacionado a esse aspecto aqui. Tá? Sucessão de responsabilidade em caso de venda de estabelecimento. Ali é a regra do Código Civil. Regra normal para dívidas cíveis. Mas se essa regra, e isso é importante para quem estuda para a Procuradoria, mas se essa dívida for de natureza tributária, você tem uma regra especial no CTN. Tá? Regra especial no CTN. A regra especial no CTN, eu vou abrir só um asterisco aqui. Eu vou chamar aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Sucessão de responsabilidade tributária. Se essa dívida for tributária, eu vou ter que sair do Código Civil e tenho que ir lá para o CTN. Deixa eu só pegar o artigo aqui. 130, por aí, 135, 136. Qual? 133, exatamente. Artigo 133 do CTN. 133 do CTN, tá? Eu não vou nem esticar muito para vocês não confundirem, mas se a dívida for tributária, a regra de sucessão na venda do estabelecimento vem para cá. E aqui se analisa basicamente a cessação da atividade pelo alienante ou a permanência do alienante no mercado. Tá? Então, se eu vendo o Temas devendo IPTU, por exemplo, eu vou responder por esse IPTU? Depende. Se eu continuar no mercado, eu respondo nos próximos 6 meses. Se eu vender e for para Luiz Correia, botar uma hamburguerinha com o Luan, aí não. Aí o comprador que assuma a dívida tributária. Tá? Em 6 meses o negócio também paga também. Mas uma hamburguerinha ninguém constitui nada, né? É verdade. É verdade. Se tu não fizer nada,
Não, mas ó, vê só. O lucro que tu vendeu teu aí, rapaz, eu acho que tá querendo Fica 6 meses. Será? Rapaz, empresa é para vender mesmo. Vou vender ou quebrar. Eu prefiro vender. Ó, mas esse teu ponto foi importante porque o CTN, ele fala em continuar a respectiva atividade. Não, na qualquer mesma É? atividade. Na mesma Na mesma qualquer. É, né? Tu tem que ficar aposentado 6 meses. 6 meses parado. Qualquer coisa. Se começar em 6 meses, tu responde. Integralmente. É na mesma em qualquer. Você Mas é isso que ele fala. É em outro ramo, é verdade. É verdade. É verdade. Então é verdade. Mesmo se eu abrisse uma hamburgueria. Hã? É. Ó, então vamos lá, vamos continuar, turma. Senão a gente perde aqui o fio da meada. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Certo. No caso da dívida de Senda, depois que acaba, enfim, acabou, continuou o negócio, qual que vai ser a responsabilidade do alienante? É igual aquele era quando ele pertencia na empresa ou fica ilimitado para ele? Tu tá perguntando se ele responderia de forma... Ilimitado com o patrimônio ou até o limite do capital social ou da responsabilidade dele, como era na sociedade? Rapaz, Porque seria muito casuístico, né? é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Se a responsabilidade dele por essa dívida seria pessoal ou seria no limite da cota social, né? Que não existe mais. Cara, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? Até porque eu nunca vi isso daí. Mas é uma boa pergunta. Como é teu nome mesmo? João. Boa pergunta, João. Mas vamos debater isso aí no grupo depois, vou pesquisar. Então, em relação à associação, é isso aqui, turma. Vamos avançar, porque senão a gente não sai do lugar. Tem uma segunda cláusula, ou melhor, uma terceira já, né? Uma terceira cláusula relacionada à não competição. Que nos contratos empresariais a gente chama de cláusula de não compete, né? Ou de não concorrência. Aqui também a gente tem uma discussão boa, tá? Qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra, na verdade, é seguir o contrato ou as cláusulas do contrato. Se não houver cláusula contratual, aí a gente vem para a regra legal, que é não competição ou não concorrência no prazo de 5 anos. Tá? Aqui é o 1148. 1147. Aí. Agora tem uma discussão boa aqui, que é a respeito do elastecimento desse prazo de 5 anos, tá? Deixa eu ler logo aqui para vocês, para a gente chegar nesse ponto. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, vendi, eu não posso competir. Eu não vou vender minha hamburgueria e abrir uma do lado, né? Ninguém tem interesse em comprar se eu fizer isso, né? Até porque a gente vai ver que dentre os elementos que marcam a empresa está a clientela. Tá? Então, vou vender o Temas e vou abrir bem aqui na frente outra empresa. Aí vocês vão tudo lá para onde eu estou. Né? Então, não existe isso. Tá? Então, a regra é, primeiro, não havendo autorização expressa no contrato, porque, enfim, o adquirente pode simplesmente renunciar, o alienante, que é o vendedor, fica impedido de competir 5 anos
5 anos à frente, né? Primeira pergunta, no contrato eu posso reduzir esses 5 anos para 2 anos? Posso aumentar para 7 anos? Posso aumentar e colocar que a não competição será por prazo indeterminado? Não posso? É isso aí. Então o detalhe aqui, turma, é o seguinte: esse prazo de 5 anos, ele pode ser aumentado ou diminuído por convenção das partes. No próprio contrato de trespasse. Agora, o limite, só para concluir aqui, o limite é o abuso, tá? O limite é o abuso. Então, o STJ e a doutrina afirmam que esse aumento, sobretudo o aumento do prazo, ele não pode ser abusivo. O juiz pode revisar esse prazo se ele entender que esse prazo é abusivo. E, dentre as hipóteses em que o STJ entende ser abusivo o prazo, é aquele em que se firma um prazo indeterminado. Se diz assim: você que está vendendo vai ficar impedido de competir comigo por prazo indeterminado ou eternamente. Então, isso é presumidamente abusivo. Então, prazo indeterminado não poderia. Caio, pode ser de 5, eu posso aumentar para 10? Pode. Quem vai dizer se é abusivo ou não é abusivo é o caso concreto, tá? Então, tenham muito cuidado para não colocarem impressões pessoais de vocês na prova. Simplesmente por entenderem, aumentou de 5 para 8, eu estou achando isso aqui abusivo. Não existe. Quem vai dizer se é abusivo ou não é o caso concreto, tá? Caso concreto. Então, isso aqui é importante também, que é o 1147. Oi. Como é? Deixa eu ver se eu entendi. Certo. Essa modificação... Pode. Não há objeção nenhuma. Por exemplo, ele fala, ele continua obrigado pelo prazo de 1 ano. Não, você agora vai ficar obrigado não por esse prazo. Tranquilo e calmo. Aí, veja só, isso aqui é uma diretriz de direito privado. No direito privado você pode tudo que você quiser convencionar. Tudo entre aspas, né? Até... Como tem na lei expresso esse prazo, aí eu me questionei também se não deveria respeitar a legislação, porque ele não fala assim, salvo. Não, mas assim, está dentro do direito privado. Se eu poderia até, reduzir meu preço pela metade, eu poderia doar o que eu tenho, por que eu não posso ficar obrigado pelas dívidas de 1 ano a mais? Está dentro do ambiente privado. Agora, aí a gente vai para a mesma rácio da ampliação do prazo. Se uma parte é muito mais forte e impõe aquela obrigação, o juiz pode revisar por abuso. Eu, juiz, estou entendendo que há um abuso aí. Eu não sei se é isso que você está pensando, mas com relação a terceiros, tem problema isso? Porque Como? o terceiro que está contratando, o que está, enfim, a outra parte da dívida, ele ficaria no possível prejuízo aí. Se aumentar, que tu fala? Não, se tirar essa obrigação. Não, se tirar, aí sim. Se tirar, essa é uma proteção de terceiro, você foi bem. Se eu tirar esse... Não, mas eu acho que ela ampliou, ela quis ampliar. Mas você poderia voltar, tipo assim, você ficar obrigado por mais 5 anos. Por mais tempo. Sim, porque aí tu está favorecendo o terceiro, que é o ponto do João. Porque o terceiro, ele quer mais proteção, né? Agora, retirar a responsabilidade, aí já acho que não, porque como bem falou o João, eu estaria invadindo a proteção de terceiro, tá? Então, beleza. Vamos lá, o que mais? Ah, sim, excelente, Zeca. Aqui ainda tem outro detalhe, viu, turma? Aqui é simplesmente
Aqui é simplesmente para alienação. Bem lembrado, Zeca. A não competição para arrendamento e usufruto qual que é o prazo? Enquanto durar o contrato. Olha, esse detalhe aqui é importante, viu, turma? Esse prazo de 5 anos é para a alienação. Tá? O arrendamento e usufruto é o prazo do contrato. E o último ponto aqui sobre trespasse é a subrrogação nos contratos, que é o 148. Qual que é a regra aqui na subrrogação? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui, vou apagar ali. A regra é que quando você vende o estabelecimento, você está vendendo junto com os contratos. Os contratos com terceiros vão na venda. Salvo se tiverem caráter pessoal. Tá? De novo, se eu for vender o Temas, eu estou vendendo com os contratos de todo mundo. Contrato do Léo, contrato dos professores, salvo se tiverem um caráter pessoal. Então é isso que diz a legislação. Tá? Esses terceiros têm um prazo para denunciar o contrato, ou seja, para querer sair desse ambiente de negócios. E esse prazo é de 90 dias. Então, a regra aqui na subrrogação de contratos é que, primeiro, a subrrogação, como regra, exceção, caráter pessoal, e o prazo para a denúncia do contrato é um prazo de 90 dias. Tá? Outra exceção onde o próprio contrato vai dar essa subrogação. É tanto no caráter pessoal esse contrato. Se o próprio contrato ele já retirar, né? Deixa eu ver só se o código fala aqui expressa. Salvo disposição em contrário, né? Exceção caráter pessoal. A exceção é o que cai? Se o contrato tiver caráter pessoal ou se houver disposição em sentido contrário. Deu para pegar aí? Deu? Aqui, basicamente, a regra é a seguinte. A venda do estabelecimento, na venda do estabelecimento, melhor dizendo, vão os contratos com os terceiros. A regra é essa. Quando que não vai? Disposição expressa em sentido contrário ou se o contrato tiver caráter pessoal. Tá? E aí o prazo para denunciar esse contrato, para o terceiro denunciar esse contrato, é um prazo de 90 dias. Passou esse prazo, ele está obrigado. Tá? Esse caráter pessoal, o contrato de trabalho fica... Rapaz, aí o contrato de trabalho ele tem regra própria, né? Sucessão trabalhista lá. CLT. De trabalho, ele continua. E é interessante também isso aqui, turma. Ó, ele pode denunciar se houver justa causa, né? Ainda tem isso, tem uma condicionante. Justa causa. Ele não pode simplesmente dizer que está fora do novo ambiente de negócio simplesmente porque quer. Precisa de uma justa causa. Então, a parte mais importante de estabelecimento é isso aí. É a parte de alienação. Vocês aprenderam a parte de natureza, estabelecimento
enquanto universalidade de fato, aprenderam o conceito e a distinção para ponto comercial, tá? Aprenderam a eficácia do contrato de trespasse, que depende de averbação no RP e publicação na imprensa oficial, e agora aprenderam as regras de alienação, ou melhor dizendo, do próprio contrato de trespasse, que abrange a alienação, usufruto e arrendamento. A parte mais importante é isso aqui. Guardem isso daqui, porque isso aqui cai com vontade. Beleza? Vou fazer mais 2 quadrinhos rápidos, aí a gente vai fazer questões antes de passar para a parte de sociedades. Hã? Ah, isso aqui sim. Isso aqui deu para aprender.